Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Robson e a gente volta aqui com o nosso curso de técnico em vendas. E hoje a gente vai dar dando continuidade à nossa disciplina de marketing, de atacado e varejo. Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito bom voltado para o marketing de maneira geral, onde a gente olha empresas multinacionais aplicando essa metodologia, tá? E o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar é o marketing de guerrilha. Nós vamos ver como é que funciona, como é que ele se aplica. Vamos ver situações aplicadas por empresas, tá? Que eles colocaram em prática em várias situações e várias circunstâncias, tá? E vamos ver quais são os métodos aplicados para poder funcionar o marketing de guerrilha. Bora dar uma lida no primeiro slide, pessoal. O que que diz, ó? Uma das maiores dificuldades do marketing hoje em dia é chamar a atenção do público. Fatores como a concorrência, a enxurrada de informações vindas de todos os lugares e a fácil distração das pessoas. Todavia, contribuem para aumentar esse desafio. O marketing de guerrilha, no entanto, surge como uma alternativa inovadora com o principal propósito de atrair clientes. Primordialmente, o marketing de guerrilha é usado por profissionais que querem investir em estratégias de baixo custo. Então vamos lá. A nossa primeira dificuldade, das empresas, das multinacionais, das pequenas empresas, é atrair a atenção do consumidor. Tá? A gente sabe que a atenção do consumidor ela se perde muito facilmente, vamos dizer assim. Se não for algo realmente chamativo, que faça com que ele foque naquela situação, naquele produto, naquele serviço, através desse marketing, as suas vendas podem acabar não sendo agregadas, aquele marketing pode não acabar atingindo o objetivo para o qual foi criado e para o qual está sendo aplicado na situação, tentando atrair os seus consumidores. Como ele coloca aqui no primeiro ponto, ó, fatores como a concorrência, a enxurrada de informações vinda de todos os lugares e a fácil distração das pessoas. Tá? Primeiro, a concorrência. Primeiro ponto do grande marketing é tentar alcançar a concorrência e superá-la, tá? Nós podemos colocar um exemplo muito grande de concorrente, muito bom, que todos nós conhecemos, que são as empresas de fast food, tá? Que é o McDonald's e o Burger King. Se nós observarmos, eles têm uma concorrência muito boa e eles levam o marketing para essa concorrência. A mesma coisa vale para a empresa da Coca-Cola e a Pepsi. Eles trabalham com a concorrência direta, como se fossem se enfrentando para poder mostrar quem é melhor, para poder chamar e atrair a atenção do seu consumidor, que pode se distrair, tá bem? Então, também o segundo ponto, que é um grande fator que pode prejudicar o marketing, tá? É a enxurrada de informações vindas de todos os lugares. A gente observa que as situações, as informações vêm no mais absoluto de todos os lugares que nós estamos, tá? Nós enxergamos informações de várias empresas, dos mais divergentes setores, das mais divergentes situações, serviços e produtos, chegando de nós de todas as maneiras, tá? Por exemplo, você andando pela sua cidade, pelo seu bairro, você olha inúmeras lojas, inúmeros outdoors, inúmeras placas, inúmeros carros de som, tá? Chegando inúmeras informações de vários produtos e serviços, tá? Isso também distrai o consumidor, ok? Então, isso são problemas. E o marketing de guerrilha, ele vem com o propósito de tentar atrair a atenção do cliente, como é colocado aqui embaixo, ó. Marketing de guerrilha, no entanto, surge como uma alternativa inovadora com o principal propósito de atrair os clientes, chamar a atenção ele de um jeito diferente, de jeito realmente inovador, só que tem com o objetivo de quê? Ó? Usando estratégias de baixo custo. Nós olhamos essas propagandas televisivas, propagandas em rádio, propagandas de todo, em eventos, tá? Por exemplo, de futebol, por exemplo, nos Estados Unidos, Super Bowl, nós olhamos propagandas de multinacionais que gastam milhões para investir naquilo. E o marketing de guerrilha chega com o objetivo de fazer o oposto. atrair a atenção, chamar a atenção do cliente, porém utilizando estratégia de baixo custo. E nós vamos ver como é que funciona, nós vamos observar isso nessa aula de hoje, ok? Então, dando continuidade, o que é o marketing de guerrilha? Vamos lá. Marketing de guerrilha é uma estratégia inovadora, não convencional e de baixo custo que visa divulgar e expor uma marca ou produto. O termo foi inspirado na Guerra do Vietnã, onde os vietnamitas usavam táticas criativas e métodos incomuns para superar seus adversários. A característica mais marcante desse tipo de marketing é o choque que ele pode causar no público, sendo muitas vezes grandioso, direto e pouco sutil. Causar esse impacto, enfim, é uma ótima forma de promover sua marca sem precisar fazer grandes investimentos. Então vamos lá. Por que veio esse nome marketing de guerrilha? Como foi colocado aqui, da Guerra do Vietnã. A gente sabe que a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos foi derrotado, assim por diante, os professores de história com certeza podem explicar isso melhor para vocês. E eles usavam umas estratégias e táticas criativas, pouco comuns, onde surpreenderam e impactaram seus adversários, tá bom? Então daí veio esse nome. Então essa característica foi muito marcante desse tipo de marketing, tá? Ele tem como característica muito boa em impactar o cliente.
tá? Só que vamos voltar para o slide anterior. É uma estratégia de baixo custo. Só que isso não quer dizer que vai ser um marketing pouco visível, vai ser um marketing pouco impactante, muito pelo contrário. A ideia é investir menos, porém ter um impacto maior, como é colocado, ó, uma estratégia inovadora, não convencional, saindo do padrão que nós observamos no outro dia, essas propagandas comuns televisivas, através de rádios, e-mails, através de outdoors. Então isso tudo muda, tá? De baixo custo, que visa expor uma marca ou produto. Então a ideia é justamente chamar a atenção do cliente, tá? De forma pouco convencional. Nós vamos olhar uns exemplos mais à frente, ok? Vamos dar continuidade? Então 4 dicas do marketing de guerrilha de sucesso. Aqui nós começamos a observar quais são as dicas e como elas funcionam para poder ter o marketing de guerrilha bem aplicado pelas empresas, ok? Então vamos ver aqui o que diz, ó. Bem, agora que já sabemos o que é o marketing de guerrilha, mas como usá-lo para promover a marca, tá? Nessa estratégia, o objetivo é provocar uma reação no público-alvo. Portanto, ele deve ser impactante, mas é preciso tomar alguns cuidados para que esse impacto não seja negativo. Vamos lá. O grande problema do marketing hoje em dia é colocar que ele não seja visto de forma negativa, independente pelo público que seja. Não, mas ele foi visto por um público onde não é meu público-alvo. Porém, ele está sendo visto de forma negativa, de forma onde ele não vai agregar muito ao seu produto, à sua marca, tá bem? Então isso é colocado, o marketing de guerrilha, ele tem que ter muito cuidado na sua aplicação. Aqui eu trouxe 2 imagens que colocam para vocês. A primeira imagem é um ônibus, tá? Independente do local, é onde está envolto, está sendo, como é que pode dizer, ele está sendo colocado, está sendo apertado por uma cobra, onde no meio da imagem tem a propaganda de um zoológico. Então vocês podem ver que é baixo custo. Não foi feito grandes produções, não foram usadas pessoas famosas, não foi gasto com grandes equipamentos para produzir o marketing, foi um marketing simples. Usou o adesivo em volta de um ônibus, tá? Onde fez a propaganda de um zoológico, bem simples e muito impactante. Porque se você observar essa imagem, ele dá um efeito 3D muito bom. Então quem olha fica surpreso com essa imagem, tá bom? E a outra imagem bem simples, olha como foi feito, bem simples pela Kit Kat, da Nestlé, tá? Ele usou um banco tradicional de praça, de um local público, que nós observamos, beleza? Onde ele simplesmente colocou como se tivesse aberto parte do seu pacote de chocolate, bem simples, onde a pessoa está sentada aqui. Então, isso é o marketing de guerrilha. Marketing com pouco investimento, onde o principal objetivo é chamar a atenção do público-alvo, tá? Sendo impactante e muito inovador, ou seja, fugindo totalmente do convencional, do padrão que nós conhecemos, tá? Aqui são 2 exemplos que nós colocamos, ok? Então, quais são esses 4 passos que temos que seguir para ter um marketing de guerrilha de sucesso? Aqui vem o primeiro, ó. Foco na audiência. O que diz foco na audiência? Ó? Entender o que a sua audiência deseja e como ela se comporta é importante. Então, observar o que a audiência quer, o que ela anseia e o que é importante para ela é muito importante, ok? Como ela se comporta. Ó. Caso contrário, a ação de marketing não será eficiente. Pense em como seu público se comunica, onde ele está presente e o que é importante para ele, tá? Você pode fazer isso estudando seu público-alvo, tá? E sua buyer persona, quer dizer o quê? A sua representação do cliente ideal. Nós vamos já explicar isso, tá? Use formulários, questionários, pop-ups, tá? Para coletar dados relevantes e definir quem é a sua audiência. Então vamos lá. Primeiro foco para um marketing de guerrilha é definir realmente quem é o teu público. Ou seja, nós vamos observar, a empresa tem que observar, a marca tem que observar, tá? Qual é a comunidade padrão que ela quer atingir. Qual é o público ideal que ela tem que atingir. Como é que está falando aqui? A representação da persona. A persona é o quê? Qual é o cliente padrão dela? O cliente ideal, a faixa etária, o sexo, a classe social, a quantidade de gastos que ela faz no comércio, assim por diante. Então ela tem que disseminar, tem que filtrar, tem que colocar essa situação para definir qual é o cliente ideal dela. Então a partir do momento que ela define qual é o público-alvo, como o seu público se comunica, onde ele está presente, o que é importante para ele, aí observando. Vamos dar exemplo. Nós conhecemos uma empresa grande de investimentos, de acessórios, que é essa Carmen Stephens. Uso ela de exemplo muito tempo porque é observado. Vocês observam que esses produtos, tá, para quem consome, eles são produtos de alto padrão. São produtos com valores altos. Então o público-alvo dele, vocês acham que é quem? Que é o público da classe A, B, C ou D. Logicamente é o público da classe A, tá? Porque ele observa que quem vai consumir os produtos dele
como aquele público se comporta, é que vai consumir aquele produto em específico, tá? Então ele objetiva, ele trabalha com objetivo, a marca trabalha com objetivo de atender aquela determinada classe social, tá bom? Então tem que definir primeiro qual é o seu público-alvo, como é que ele se comunica, onde ele está presente, ou seja, eu vou colocar minha loja, por exemplo, dessa Carmen Esther, eu vou colocar numa loja de rua pouco frequentada, que tem pouca passagem de cidadãos, de consumidores assim por diante, não. Eu vou colocar ela dentro de um shopping center, muito movimentado, num ponto onde chame a atenção, tá bom? E como ele se comporta, o que é importante para ele? Nesse caso, da pessoa de alto padrão, o que é importante para ele? Ter um acessório de uma marca boa, tá? Ter vestimentas de marca boa, tá? Exibir que pode consumir determinado produto, assim por diante. Então tem que saber realmente como esse produto, como o teu consumidor ele se comunica, onde ele está presente e como ele se comporta, até o que é importante para ele, ok? Então, primeiro tem que ter foco na sua audiência, é saber quem realmente é o seu cliente, ok? Segundo ponto, usar a interatividade. O que é que diz o slide? Ó? Todo mundo ama interagir com as marcas. A interação torna as coisas mais dinâmicas e interessantes, criando assim uma experiência única na qual o consumidor se sente parte da ação. Existem diversos exemplos de ações de marketing de guerrilha que engajam a audiência através da interatividade, de jogos, competições ou de um simples movimento. Então vamos lá, nós observamos muito isso, tá? Nós observamos, por exemplo, empresas que trabalham muito em prol da divulgação da sua marca através do marketing de guerrilha, onde elas utilizam a interatividade, ou seja, faz com que o consumidor ele interaja com a sua marca. Ah, isso quer dizer que faz com que o consumidor ele consuma o produto? Não, faz com que ele interaja propriamente com a marca, como a gente pode ver aqui nesses exemplos. Ó. Primeiro aqui um exemplo da Sprite. Bem fácil, bem colocado, bem aplicado. Ó. Ele fez a propaganda muito boa da Sprite e colocou ela como se fosse chuveiros, porém utilizando os refis. Tá? Utilizando o refil do refrigerante, tá bem? Numa praia quente, movimentada, nós sabemos que isso vai gerar uma grande quantidade de pessoas precisando utilizar chuveiro para poder amenizar o calor, tá? Então ele fez esse marketing muito bem feito. E outro marketing feito por uma empresa de bebidas, tá? Onde ele colocou um copo dele, tá? Na maçaneta de uma simples porta. Então, à medida que a pessoa abre a porta, ela tem a sensação que está segurando a caneca daquela bebida, fazendo a pessoa interagir com a marca. Então são situações que vocês observam que são simples. Essa aqui da bebida, vocês veem que é bem simples. Não teve um investimento alto, não teve um grande recurso aplicado nesse marketing de guerrilha e está tendo uma interatividade muito boa com seus clientes. E consequentemente aqui também. Com certeza a criação desse modelo deve ter sido um protótipo único, pode ter sido aplicado poucas vezes, só que não teve investimento absurdo, com certeza. E foi impactante, não foi? Ambas foram impactantes, foram pouco convencionais, certo? Então tem que usar a interatividade com seus clientes também, ok? Terceiro ponto, ó, utiliza a simplicidade. O que que diz? Ó? Nem toda campanha de guerrilha precisa ser grandiosa, tá? Às vezes uma ideia simples, mais inteligente, impressiona mais que umas ações chamativas. Vamos lá, esse exemplo aqui eu gostei muito dele. Uma criança, tá, comendo picolé, um simples picolé do dia a dia. Isso é comum para todos nós, tá? E o palito ele tem formato de uma escova de dente. Essa aqui foi uma propaganda proposta e aplicada pela Colgate. Nós conhecemos uma empresa de cremes dentais, né? Que proporciona isso. Então, uma campanha simples, um marketing de guerrilha bem simples, tá? Muito inteligente, com pouco recurso colocado, porém muito impactante. Então, à medida que a criança aqui colocada nessa situação, ela come o picolé, a escova, tá? No palito, o palito em formato de escova de dente aparece fazendo a sua propaganda, tá? E usou o útil agradável, tá? Ou seja, enquanto a pessoa usufrui, come um doce, automaticamente já deixa claro para ela que ela tem que escovar os dentes. E quem é melhor para escovar os dentes? Qual é a melhor marca para se escovar os dentes? Então, o Colgate ele coloca como se fosse ela, tá? Então, para lembrar o cliente, assim por diante, o consumidor, o marketing, como foi colocado nas situações, ó, utiliza a simplicidade. Foi uma ideia simples, tá? E muito inteligente. Porém, ela foi muito impressionante e continuou sendo chamativa. Não é pelo fato de ter sido uma marca de guerrilha bem simples que ela deixou de ser chamativa, não. Muito pelo contrário. Continuou sendo muito impactante, ok? Nosso último ponto dos quatro dicas do marketing de guerrilha de sucesso é amplificar as mídias. Vamos dar uma lida aqui o que o slide diz, ó. Logo depois de criar sua ação de guerrilha, é fundamental divulgá-la através de múltiplos canais. Afinal, é isso que vai gerar o maior alcance para a sua marca. A ação em si será vista por poucas pessoas, portanto, é a amplificação através de outras mídias que vai maximizar seus resultados, tá? Faça uso do marketing digital nesse momento.
Documente o seu evento através de vídeos e posts no seu canal do YouTube. Se sua campanha for realmente boa e se você compartilhar ela pelas redes sociais, pode conseguir mídia espontânea, tá? Então deixando claro, pessoal, para vocês, que o marketing de guerrilha ele tem foco no consumidor, só que você precisa amplificar a quantidade de consumidores que vão ter acesso àquela informação através aquela estratégia de marketing de guerrilha, tá? Então é outro ponto. E hoje nós vivemos numa era digital, então as redes sociais, as mídias sociais, o e-commerce, ele é fundamental para poder amplificar, tá? O conhecimento, o alcance dos seus consumidores. Então, pessoal, aqui nós vimos os 4 dicas para o marketing de guerrilha de sucesso. E aqui eu vou apresentar para vocês agora situações de aplicação por empresas multinacionais da aplicação do marketing de guerrilha, tá? O primeiro vídeo que vocês vão observar agora é da empresa Coca-Cola fazendo a aplicação desse marketing, ok? Ok, pessoal? Como vocês assistiram agora o vídeo da Coca-Cola, vocês viram como é uma aplicação bem interativa. Utilizou a comunicação do cliente, atingiu seu público-alvo, que foram os jovens, que fazem o maior consumo do refrigerante, tá? Utilizou a interatividade, foi impactante e teve um baixo recurso. A máquina dessa de Coca-Cola é comum no dia a dia da empresa. A empresa aplica, utiliza ela em vários pontos do mundo. Então não teve investimento alto. E o que diz aqui o slide, analisando o marketing de guerrilha da Coca-Cola? Ó, a Coca-Cola realizou uma ação de guerrilha instalando sua máquina da felicidade, que foi dado o nome à propaganda, tá? Em um campus de universidade. Ao passo que os estudantes inseriram suas moedas, eles recebiam muito mais que apenas uma garrafa de coca. Dentre os presentes dessa máquina oferecida haviam flores, pizzas, sanduíches e garrafas extras de refrigerante para que os estudantes compartilhassem em conjunto. A mensagem foi passada que sucesso provocando a alegria e surpresa a todos. Então ficou muito claro. Foi impactante, foi muito impactante. Ou seja, quando nós inserimos uma simples moeda, uma nota, numa máquina de refrigerante, nós esperamos receber somente pelo que pagamos, somente uma bebida. Só que a partir do momento que a Coca-Cola ela dá um impacto maior, oferecendo flores, oferecendo pizzas, sanduíches gigantes e garrafas extras, isso chama atenção. Tá? E como foi colocado na dica de sucesso? Se ficasse essa propaganda, esse marketing só ali na universidade, ele não chamaria atenção, porque ficaria com um público muito fechado. Só que ela utilizou as redes, as mídias para divulgar o marketing de guerrilha dela, aí sim teve um alcance muito grande. Então a propaganda da Coca-Cola, utilizando a máquina da felicidade, é um exemplo fino e muito bem aplicado do marketing de guerrilha, ok? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, fiquem em casa. Sou o professor Renan Robson e até a próxima. Tchau, tchau.
Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Robson. A gente volta aqui com o nosso curso de técnico em vendas e vamos para a nossa última aula da disciplina de marketing de atacado e varejo. Hoje o nosso foco vai ser trabalhar em direção ao atacado, tá bem? Que nós trabalhamos nas aulas anteriores varejo, como se funciona a aplicação do varejo, as estratégias de marketing, marketing de guerrilha, tá? Que é muito boa. E hoje nós vamos dar a nossa direção, o nosso foco para o atacado. Então vamos ver o que diz o nosso primeiro slide, ok? Os estabelecimentos que disponibilizam compras no atacado oferecem um grande estoque de produtos para atender os comércios varejistas. Nele, os negócios locais têm possibilidade de adquirir grandes quantidades de mercadorias sem a necessidade de negociar direto com as indústrias. Então vamos lá. O atacado ele vem com uma espécie de intermediador entre indústria e varejistas, tá? Como por exemplo, o comércio do seu bairro que vende diretamente para você produtos em pequenas quantidades, eles são comércios varejistas como nós já vimos em aulas anteriores. O atacado ele vende em grandes quantidades, em grandes porções de produtos, onde faz o reabastecimento dos comércios varejistas. Ah, professor Renan, então quer dizer que o consumidor final ele não pode adquirir do atacado? Ele pode adquirir do atacado. Porém, o foco, o planejamento, as estratégias e a aplicação de vendas do atacado é voltado para as pessoas jurídicas, os comércios varejistas. Assim, abastecedores, facilitando assim que os varejistas encontrem os pontos para reabastecer e não precisando se direcionar até as indústrias para adquirir esse produto. Por quê? Porque pode gerar um tempo maior de entrega, pode gerar uma burocracia maior, dificultando o acesso e a aquisição daquele determinado produto, daquela determinada mercadoria. Então, o atacado ele existe de maneira geral e nós observamos até nas nossas cidades, tá? Que tem comércios atacadistas, onde vocês observam que eles são englobados como se fossem grandes galpões, tá? Com torres enormes, com corredores, com várias caixas dos mais variados produtos, tá? Onde eles vendem em grandes quantidades, tá? Fazendo com que o consumidor, ou principalmente o comércio varejista, os comércios, as pessoas jurídicas adquiram aquele produto, tá? Facilitando assim, como é que pode dizer, o rodízio, a movimentação do comércio local, ok? Então, o que é atacado? A gente vai dar continuidade. Vamos ler o slide, ó. O atacado adquire os produtos diretamente com seus produtores e revende para o comércio varejista. O público atendido por esse sistema são pessoas jurídicas que, para efetuar a compra em grandes quantidades, devem apresentar o CNPJ de sua instituição logo no ato da compra. Caso contrário, eles devem adquirir uma quantidade mínima estabelecida pelo atacado sem a necessidade de apresentar o registro. Outra diferença entre atacado e varejo é o valor unitário. Geralmente, nesta modalidade, o cliente adquire lotes de produtos em vez de unidades. Tá? Com isso, os itens comprados saem por preço mais baixo, assim o comerciante varejista pode ter lucro maior na sua revenda. Então vamos lá. Como foi colocado? O grande foco do atacado é a venda para o varejista, assim por diante. Então o primeiro ponto coloca aqui, o público atendido por esse sistema são as pessoas jurídicas. Por que o foco nele? A partir do momento que eu apresento o CNPJ, faz compra através do CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CPF, Cadastro de pessoa física, então isso tudo. Então a partir do momento que eu faço a minha compra através do CNPJ, eu consigo observar que facilita meu comércio, a minha comercialização, porque eu vou comprar em grandes quantidades. Esse é o foco do atacado, só que vamos deixar claro, não quer dizer que pessoa física não possa adquirir em atacado, pode sim. Só que o foco do atacado é as vendas para os varejistas e consequentemente para pessoas jurídicas. Colocando mais aqui embaixo, tá? Outra diferença do atacado e varejo é o valor unitário. A partir do momento que eu vendo em grandes quantidades o atacado, a empresa atacadista, ela vende em grandes quantidades, o valor do produto dela tende a ser mais em conta, mais barato, tá? Por exemplo, se eu vou comprar uma lata de leite no comércio varejista, independente de qual seja, lá ela custa R$12, no atacado ela deve custar 10, 9,90, então ela tem uma variedade de preços, tá? Tornando o atacado menor. Por quê? Porque já é vendido em grande quantidade, tá? Por isso que é colocado o valor mais em conta. Então, se ele é colocado mais em conta, ele é mais barato, vamos dizer assim, no atacado, o comércio varejista ele pode gerar um lucro maior em cima daquela venda. Então, ele vai comprar aquela lata de leite por R$9 no atacado, ela revende no comércio varejista daquela empresa por R$12, R$13, assim gerando lucro em cima dela. Ok? Então, é por isso que são vendidos em lotes, como foi colocado, cadê? Tá, caso contrário, eles devem adquirir uma quantidade mínima estabelecida. Olha, geralmente essa modalidade o cliente adquire lotes de produtos em vez de unidades. O varejo, nós consumidores finais, nós vamos adquirir um produto, nós compramos a unidade daquele produto. Por exemplo, a lata de leite na mesma situação. Se eu for adquirir uma lata de leite, eu vou comprar 2, 3, 4, 5 para a minha casa, para
para eu mesmo fazer a utilização daquele produto, tá? Para minha família fazer a utilização. Porém, o comércio varejista, ele vai adquirir grandes quantidades, ou seja, lotes, caixas e mais caixas de lata, de leite, para poder fazer a revenda desse produto através do seu comércio, ok? Vamos dar continuidade então, pessoal. Então, olha, vamos ler o slide. Os atacadistas desempenham um papel muito importante na distribuição, visto que permitem que os varejistas efetuem a reposição de seus estoques com agilidade e nas quantidades que estes precisam, o que permite que o varejista ofereça uma variedade de categorias de produtos e de marcas. Caso os varejistas só tivessem a opção de compras dos fabricantes, provavelmente teriam que comprar quantidades muito grandes e de poucas marcas para conseguir efetuar um pedido aceitável, além de precisar esperar o prazo do transporte, que dependendo da localização da fábrica poderia demorar muito. Então vamos lá, a partir do momento que existe um comércio atacadista local, numa determinada cidade, em um determinado bairro, ele facilita a aquisição dos varejistas. Por quê? Como foi colocado bem aqui, ó. Caso eu adquira direto da indústria, caso o varejista adquira direto da indústria, primeiro, a indústria ela vai produzir uma única marca daquele determinado produto. Por quê? Porque o foco dela é revender aquela marca em questão. Então, por o varejista adquirir uma variedade de marcas do mesmo produto, ela vai ter que adquirir, se comunicar e fazer as compras de várias indústrias. Isso dificultaria muito e tornaria a burocracia do processo de compra e aquisição daquele produto e mercearias e mercadorias muito mais difícil. Tá? Nós sabemos disso, que seria muito mais complicado eu comprar, por exemplo, eu quero comprar, por exemplo, uma variedade de produtos de limpeza para a minha casa. Porém, na minha cidade, nas cidades próximas, não tem, no meu bairro não tem um comércio atacadista. E se eu tivesse, como comércio varejista, comprar da indústria, eu teria que entrar em contato no mínimo com mais 6, 7 indústrias diferentes para adquirir aqueles produtos das mais variadas marcas, dificultando assim a reposição dos meus produtos, como é colocado aos varejistas efetuar a reposição de seus estoques com agilidade nas quantidades que eles precisam, através do comércio atacadista. Outro ponto colocado, ó, como falei, as poucas marcas para conseguir efetuar o pedido aceitável, se fosse adquirir de indústria. E outro ponto, além de precisar esperar o prazo de transporte, ou seja, a partir do momento que indústrias ela não contém em todo o bairro nem em toda a cidade, ao contrário do comércio atacadista. Tá? Então eu teria, além de adquirir esse produto, a burocracia seria maior, eu teria que comprar em quantidades muito maiores, porque a indústria ela só vende em quantidades muito maiores do que a atacadista, tá? Eu ainda teria o prazo, a empresa ainda teria de esperar o prazo de entrega desse produto, ou seja, o transporte desse produto até chegar. Aí dificultaria muito o meu processo de reposição da mercadoria, tá? Ou seja, eu poderia acabar antes, assim, mesmo tendo a gestão de estoque, o processo seria mais demorado, o processo seria mais dificultoso para o comércio varejista, ok? Então o comércio atacadista ele facilita muito, ele faz o intermédio entre a indústria e o comércio varejista, ok? Então, olha, quais são os tipos de atacadistas? Vamos lá. Os atacadistas podem ser classificados em funções limitadas ou funções completas, tá? Dependendo de suas atividades e do tipo de serviço que os mesmos oferecem aos seus clientes. Então, vamos ver o que é as funções limitadas primeiramente. Vamos lá, ó. Os atacadistas de funções limitadas podem ser do tipo de pague ou leve. Ou seja, o que é pague ou leve? Pague leve, perdão. Quer dizer o quê? Ó? O cliente entra em seu estabelecimento, escolhe o que deseja, efetua o pagamento e transporta suas compras por sua própria conta, ou seja, em transporte do próprio cliente. Alguns atacadistas pague e leve não oferecem nem mesmo as sacolas para os transportes das mercadorias de dentro do seu estabelecimento até o carro dos consumidores. Como oferecem vantagem no preço, os clientes não se importam em chegar carregando caixas ou containers de plástico, tá? Para o transporte de suas compras. Então vamos lá. Esse pague leve é o mais comum que nós conhecemos. Por exemplo, nós conhecemos no nosso estado muitas empresas atacadistas que oferecem esses produtos, ok? Então como é que pode ser? O que acontece normalmente? As empresas, o consumidor, ele chega no seu próprio veículo, tá? Adquire o seu produto, escolhe o seu produto, faz o pagamento e ele mesmo leva. Então esse é o famoso pague leve, tá? Também ele está contido da função limitada, certinho? É o primeiro exemplo. Outro tipo da função limitada que nós vamos ver agora, ó, são chamados truck jobber, tá? Ou atacadista de caminhão que vendem. Entregam a mercadoria e a fatura tudo ao mesmo tempo. Ele já leva a mercadoria no caminhão, agilizando assim toda a comercialização.
Vendedores de biscoito, refrigerantes e cervejas são exemplos desse tipo de intermédio, tá? Em algumas cidades, alguns fabricantes de tijolos também utilizam esse meio de comercialização. Então esse também é um meio muito comum que nós observamos muito no nosso estado. Aqueles comerciantes onde ele já leva um caminhão, ele leva o produto até a sua mão, leva a quantidade que você quer, lhe entrega, faz a fatura, lhe entrega o produto junto com a fatura e o comerciante, o varejista, ele faz o pagamento. É muito comum. A empresa que nós citamos na nossa aula anterior, a Coca-Cola, ela faz ainda isso. O comércio, ele adquire o produto, o comércio ele só passa, o caminhão com os produtos, ele só passa vendendo, tá? Aqueles produtos. Os produtos também de perecíveis funcionam também muito assim, tá? Nós precisamos carros, caminhões passando e vendendo, só fazendo a entrega, entregando a fatura, entregando o comprovante de compra, tá? E entregando também o produto tudo junto para aquele comércio varejista. Também é uma característica muito comum, tá? E existe o outro tipo, mais um tipo, tá, pessoal, da função limitada, perdão, do comércio atacadista, que é o quê? Que é o drop shipper, ok? Ou também chamado de atacadista direto, cuja função resume a venda de produtos, ficando o próprio fabricante responsável por armazenamento e transporte destes. O Jack Jobber, que é outra função, é outro tipo de atacadista de função limitada, tá? Cuja preocupação é a de manter os varejistas abastecidos de seus produtos. Seus pontos de venda são concentrados entre mercearias, padarias e supermercados. Vamos citar o primeiro, o dropshipper. O dropshipper é muito comum. São aqueles fabricantes onde eles fazem a venda direto para o consumidor. Isso é muito comum no e-commerce. Tá? E também é outra função do dropship, é aquela pessoa onde ela adquire direto do fabricante do produto, e esse fabricante, em vez de entregar para o intermediário, ele entrega direto para o consumidor. Ou seja, eu vendo o produto X, só que esse produto eu não tenho estoque. Como é que funciona? Eu compro do meu distribuidor, eu compro da minha fabricante, e essa fabricante entrega direto para o cliente. Ou seja, em nenhum momento eu tenho um contato físico com o produto. Isso também é o dropship, facilitando assim, olha, a função, ou também chamaria de atacadista direto, cuja função se resume à venda dos produtos, ficando o próprio fabricante responsável por armazenamento e transporte. Ou seja, eu revendo o produto, só que quem vai entregar esse produto, quem tem ele estocado, armazenado, é o próprio fabricante. Ele que vai ser responsável por armazenar esse produto e também é responsável por fazer o transporte desse produto até o cliente final. É um meio muito comum e muito utilizado hoje no meio do e-commerce, tá? É o dropship. E o segundo é o hack jobber, também, que é aquele meio onde os atacadistas eles se mantêm nos locais, em pontos específicos próximos a, como foi colocado aqui, ó, a mercearias, a padarias e a supermercados, assim facilitando o abastecimento dos varejistas, ok? Então, olha, as estratégias de marketing para o atacado. Vamos lá, ó. Empreender no mercado de atacado traz alguns desafios que precisam de grande atenção. Conquistar clientes e além do preço como atrativo e alcançar um bom posicionamento são alguns deles, mas o processo não será tão difícil se as ferramentas certas forem usadas. Então vamos deixar claro, gente, não é porque que a empresa ela é atacadista, que ela sabe que sempre vai ter comércio varejista para abastecer, que ela não precisa de uma estratégia de marketing. Ela vai precisar, porque pela simples concorrência é um ponto primordial para qualquer empresa que ela é necessário para trabalhar em cima do marketing. Então não é porque que eu sou uma empresa atacadista que eu não preciso usar estratégia de marketing para manter-me, ok? Então vamos lá. Então primeiro, estratégia de marketing que eu coloquei aqui para vocês é segmentar o mercado. O que é que diz aqui em segmentar o mercado? Ó? Segmentar o mercado é subdividir os clientes em grupos específicos, com características relativamente semelhantes. O objetivo disso é diferenciar a abordagem e a comunicação direcionada a cada um desses grupos. Cada empresa cliente tem suas necessidades e carecem de abordagem exclusiva. O fundamental é que, após a delimitação dos grupos, tome-se uma posição a respeito de qual segmento deseja atender, identificando melhor seu mercado-alvo. Então vamos lá. Primeiro é delimitar meu público-alvo. Tá? A partir do momento que eu observo quem é meu público-alvo, a partir do momento que eu faço essa delimitação, que eu segmento, observo quem é o mercado que eu quero atender, eu consigo dar um atendimento exclusivo para aquele. Ok? E eu dando esse atendimento exclusivo, é uma estratégia de marketing, porque eu aproximo o meu varejista, eu aproximo o comércio de mim, para assim conseguir a efetivação da venda mais fácil. Ok? Então o primeiro ponto é segmentar o mercado. Segundo ponto é fazer o benchmarking. O que é esse benchmarking? Nós vamos ver agora. Vamos dar uma lida. Ó. Benchmarking significa comparação com a concorrência. Analisar seus produtos fortes e fracos e visualizar quais são as melhores estratégias realizadas pelos rivais de mercado, incluindo as de outros setores de atividade.
com o objetivo de otimizar as práticas de sua empresa. O foco é alavancar sua competitividade no mercado e, ao mesmo tempo, a produtividade do negócio. O processo de pesquisa do benchmarking deve ser contínuo. Não se traduz em uma cópia, mas sim em uma implementação de mudanças inspiradas nos aprendizados para fortalecer a marca no setor. Então vamos lá, benchmarking é o quê? É usar as empresas que são potências em setores, que são aquelas que encabeçam o setor, o comércio, como referência para poder me tornar competitiva a elas. Então uso essas empresas de referência, eu analiso seus pontos fortes e fracos para poder visualizar o que eu posso praticar para a minha empresa, o que eu posso trazer à minha empresa para melhorar minha estratégia de marketing do mercado atacadista. Isso aqui pode ser aplicado de maneira geral, tanto varejista quanto atacadista, tá bom? Só que eu utilizo e observo essas empresas para usar elas de referência para mim, assim me tornando competitiva junto a elas, ok? Terceiro ponto, gente, oferecer descontos. Vamos ler o que o slide diz, ó. Oferecer descontos não significa apenas baixar o preço. A concorrência pode sempre diminuir o preço e a guerra não terá melhor resultado para a empresa. É preciso pensar nos descontos como uma solução, além de lucratividade e agregando valor. É importante frisar que, no atacado, a intenção é construir relações comerciais duradouras e não somente vendas pontuais. Vale pensar nas estratégias de forma a gerar confiança aliada à eficiência. Então vamos lá. Oferecer desconto não é eu chegar e baixar o preço do meu produto. Mas como é que é? Eu tentar fidelizar meu cliente através de criando nele rotina de consumo dentro do meu comércio atacadista. Ou seja, eu tentando fidelizar, como é colocado bem aqui. Cadê o ponto? Vamos lá, ó. A intenção é construir relações comerciais duradouras. Então, a partir do momento que eu trabalho, tento fidelizar. Como é que eu posso trabalhar esse oferecer descontos? É facilitando o processo de entrega, é facilitando o processo de compra do produto, é o cliente entrando em contato, fazendo contato prévio, uma pré-venda, e eu já deixando aquele produto dele à disposição, tá? Facilitando assim a sua compra, facilitando meios de pagamento daquele cliente, daquele comerciante varejista. Então, isso tudo oferecer descontos, não é somente baixar o preço. Então, esse é o nosso terceiro ponto, oferecer descontos. Nosso quarto ponto, fazer promoções online. Nessa nossa disciplina, nosso curso, que é técnico em vendas, nós estamos batendo muito na tecla do e-commerce, que é o comércio virtual. Então aqui para o comércio atacadista também vale, também se aplica. Então vamos ler o que o slide diz, ó. Todo cliente gosta de uma boa promoção. Lançá-las na internet é uma ótima forma de divulgar e alcançar um enorme público em pouco tempo. Especialmente com as chamadas promoções relâmpago. Com elas o consumidor terá despertado o seu senso de urgência. É possível investir em promoções exclusivas para seguidores das redes sociais também. O cliente se sente como parte de um grupo seleto e especial, mas identifique o propósito da promoção. Além de simplesmente lançá-la, ela pode ser simplesmente uma divulgação da marca ou uma estratégia de fidelização dos clientes, por exemplo. Então vamos colocar a primeira estatística, que tem o quê? Primeira estratégia, promoções relâmpago. Nós olhamos o comércio atacadista, trabalhando isso há muito tempo. Por exemplo, setor de frios, o setor de perecível de legumes, verduras e frutas. Promoção hoje. Então isso coloca uma urgência na cabeça dos comerciantes. Tá? No comércio varejista ele olha aquilo como urgência. Por quê? Porque observa que somente naquele dia específico vai ter promoção daquele setor. E ele colocando como uma necessidade para o comércio dele, ele vai querer fazer aquela compra através do seu senso de urgência, tá? Então isso é uma característica, tá? De fazer essas promoções online, tá? A partir do momento que eu coloco no meu site, coloco na minha rede social dizendo que quarta-feira, quinta-feira, dia X, tá? Eu vou ter promoções durante o dia no setor específico, os comerciantes, varejistas, eles vão sentir uma certa urgência de aquele produto, porque a partir do momento que ele compra aquele produto em promoção, ele pode aumentar a margem de lucro dele quando ele for comercializar aquele produto no seu comércio, ok? Então, olha, o cliente, sim, outra situação é o quê? Ó? Investir em promoções exclusivas para seguidores de suas redes sociais. Ou seja, a partir do momento que eu coloco cupom de desconto para quem está no meu site, cadastrado no meu site, a partir do momento que eu coloco links de descontos na minha rede social, eu sinto que o quê? Que eu sou me sinto especial como um comerciante varejista que consumo daquele atacado. Tá? Isso também traz um diferencial. Fazendo como foi colocado no slide anterior, tá? Na apresentação anterior, colocando que eu tenho um convívio, eu tenho uma convivência duradoura com aquele comerciante varejista, fazendo com que ele adquira meu produto dentro do meu atacado com mais frequência, ok? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem em casa, sou o professor Renan Robson e até a próxima. Tchau, tchau.